Uma crise diplomática bem complicada entre o Brasil e os Estados Unidos. Afinal, o que aconteceu foi uma retaliação exagerada ou um ato de reciprocidade justo? Para entender isso, a gente vai mergulhar nos fatos que a fonte dessa análise apresentou. Olha, a história já começa daquele jeito, com uma confusão generalizada. A fonte resume assim: governo Lula bate cabeça, suspende dois, depois volta atrás e expulsa um americano em retaliação. Pois é, essa sequência de decisões meio caóticas é o nosso ponto de partida para entender o que raios aconteceu. E para a gente conseguir desembaraçar esse nó, tem que ir com calma, passo a passo. Aliás, para continuar entendendo essas complexidades todas, já se inscreve aí no nosso canal. Bom, vamos lá, vamos ver o que deu pontapé inicial nisso tudo. Tudo isso começou muito antes da resposta do governo brasileiro. Para a gente sacar a reação do Brasil, primeiro a gente precisa dar uma olhada no que a fonte diz sobre o estopim de toda essa confusão. O caso do policial federal Marcelo Ivo, lá nos Estados Unidos. Então, segundo a fonte, a expulsão do Marcelo Ivo pelos americanos não foi uma coisa aleatória, sabe? Ele está sendo acusado de umas infrações bem sérias em solo americano, coisa como espionagem, a tal da arapongagem contra um adversário político, e mais, ele teria tentado usar o sistema de imigração de lá para prejudicar essa pessoa que, detalhe, tinha entrado legalmente e pedido asilo. E olha só o peso que a fonte dá para essa história. Essa citação aqui mostra bem a gravidade da situação. Dizer que a expulsão foi barato e que deviam ter prendido o cara, uau! Isso sugere que a resposta dos Estados Unidos foi, na verdade, até bem contida. Tá? E o Brasil? Como é que o Brasil reagiu a isso tudo? De acordo com a análise, a resposta foi uma bagunça, uma sequência de decisões que não faziam muito sentido, um verdadeiro vai e vem que mostrou uma falta de coordenação bem grande. Essa linha do tempo aqui deixa a confusão bem clara. Primeiro, a decisão de retaliar é tomada lá na Alemanha. Aí, suspendem as credenciais de um agente americano. Logo em seguida, voltam atrás e devolvem as credenciais. E no fim das contas, mudam de alvo e expulsam uma outra pessoa, o oficial Michael William Myers. Bem confuso, né? E aqui está o pulo do gato dessa análise. A fonte argumenta que não dá para comparar os dois casos. Não são equivalentes. De um lado, o Marcelo Ivo expulso por supostamente ter cometido crimes nos Estados Unidos, do outro, o Michael Myers, que estava investigando o Hezbollah aqui no Brasil e foi expulso sem ter cometido nenhuma irregularidade por aqui. Para a fonte, isso quebra totalmente a ideia de reciprocidade. A partir daqui, a análise começa a cavar mais fundo, buscando entender as possíveis motivações políticas por trás de tudo isso. A fonte levanta a hipótese de que pode ter um cálculo estratégico bem maior por trás dessa história. E a afirmação da fonte é forte, hein? A tese é que essa crise toda seria, na verdade, uma briga comprada de propósito com uma figura política americana importante. E o objetivo? Usar um conflito externo para tentar dar um gás na popularidade aqui dentro do Brasil. Só que a fonte também faz um alerta. Essa seria uma aposta de altíssimo risco. Uma possível retaliação do lado americano poderia não ser óbvia, mas muito poderosa, afetando investimentos, empresas, não só tarifas. O prejuízo seria para o país todo e a fonte classifica isso como um jogo muito arriscado. No fim das contas, essa análise toda se resume a duas grandes conclusões que a gente pode tirar dessa situação. A primeira é que toda essa confusão, esse vai e vem, indica uma grande desorganização interna no governo. E a segunda é que a decisão final de expulsar o oficial americano é vista como uma aposta externa muito arriscada, uma provocação com consequências que, sinceramente, ninguém sabe quais podem ser. E é com essa pergunta que a análise da fonte nos deixa. Afinal, a resposta do Brasil foi uma demonstração de força, de soberania, ou foi um tremendo erro de cálculo político que pode acabar custando caro para o país? A resposta, pelo visto, ainda está no ar.